E uns dias depois, Marcos acabou levando a Glória com o Ângelo para conhecerem melhor o Globo do Tempo. E o Alex ficou mostrando lá para eles. E no momento o Alex falou sobre a Ashera ter passado uns dias no Globo do Tempo. Ela tá tipo fazendo uma espécie de relatório e tá coletando imagens e eventos que aconteceram em todo o período, desde que o Alfredo chegou, e o porquê que ela estava fazendo isso. E o Marcos disse que não sabia muito bem. E o Jonas disse atrás deles que ele sabia. E eles se assustaram que não perceberam ele lá. E o Marcos perguntou se ele sabe alguma coisa a respeito sobre esse relatório dela. E ele acabou tirando lá do bolso dele, ampliou e mostrou o relatório para eles. E o Jonas disse que é o relatório que ela está preparando agora, que ela deu para ele muitos anos atrás, quando Sarah acabou fazendo o pronunciamento e revelando sobre o multiverso para o mundo inteiro. E ele acabou mostrando lá uma imagem num dia que ele estava na escola e ele estava só vendo umas coisas lá no celular, aprendendo. E Sarah estava revelando a verdade para o mundo quando Asher acabou aparecendo lá por um portal do tempo. E ela disse que o nome dela era Asher. Ela era uma observadora que se tornaria amigo dele e mais do Marcos e de outras pessoas que ainda viriam para a Terra no futuro e que acabou fazendo relatórios sobre tudo que iria acontecer para entregar para ele, já que ele não estava podendo viajar para o futuro, já que foi bloquear esse poder, e resolveu fazer isso para ajudá-lo. E Jonas disse que isso seria bastante útil para ele, e ela entregou e mostrou para ele como funcionava, e ele viu tudo lá, e ele disse que veria mais depois, e perguntou para ela sobre alguns eventos importantes que aconteceriam no futuro, e ela falou que todas as pessoas que estavam naquele planeta que aconteceu a anomalia viriam para cá, inclusive os conceitos, mas os conceitos do perverso verso seriam mandados de volta para o seu universo, só que os demais ficariam pela Terra e acabariam ajudando a humanidade a se desenvolver. Surgiria alguns heróis novos por aqui, inclusive Robert vai acabar aparecendo e vai se aliar com o governo, junto com o resto de vocês, e vai acabar criando a escola de super soldado em homenagem ao general, não só porque a Terra vai ser mais segura com eles, mas porque muito mais à frente no tempo vão ter vizinhos que vão ser de outros planetas e que conflitos poderão ser inevitáveis em alguns momentos. E ela falou sobre os eventos que começariam a mudar toda a história da Terra. O aparecimento de Briga e a revelação de Sarah já foi o início disso. Com mais tempo, o Alfredo vai desenvolver o sistema de denúncia, que vai ser um sistema que vai ajudar muito na segurança na Terra. E com o tempo vai chegar o engenharia mecânica, que vai ajudar a construir uma evolução desse projeto do sistema de denúncia, que vai fazer com que a Terra tenha uma segurança ainda maior, graças a uma ideia do Marcos, e que o cientista Rogério acabaria atacando o mundo todo para querer dominá-lo, mas que isso só ajudaria a fazer com que todos os países que não recebem auxílio dos Estados Unidos, que vai ser o país que vai se aliar aos pessoal de outros universos, esses países vão acabar se aliando aos Estados Unidos e a esses outros universos, e aceitando sua ajuda, o que vai marcar o início de um novo mundo, no qual a Terra vai começar a desenvolver mais tecnologia e melhores, e isso vai até que ela comece a chegar em um certo ponto bem mais evoluído. E depois disso, vai começar a chegar mais vizinhos de outros mundos, que vão começar a habitar no sistema solar e expandir suas casas por mais outros planetas que existem por esse universo. E o Marcos disse, peraí, mas isso ainda não aconteceu. E o Jonas disse que ainda vai, é só dar uma olhada no futuro que vai perceber. E o Marcos disse que ele prefere não, já que essas coisas ele prefere ter surpresa mesmo. Já que falou sobre ter vizinhos, parece que vai ser uma coisa boa por um tempo. Só que o Jonas disse também sobre haver conflitos que poderiam ser inevitáveis. E o Marcos disse que essa também é uma surpresa que, mesmo que ele soubesse, poderia não ser capaz de mudar. Mas aí, Jonas acabou mostrando lá e viu que ela falou sobre o Marcos também, quando ele perguntou, e viu que a Shira disse que ele se desenvolveria como um herói que ele foi feito para ser, e que se tornaria bem famoso como denunciador, e que acabaria com vários problemas de criminalidade, e que também ele acabaria saindo pelo multiverso
depois de bastante tempo treinando na Terra, mas também por causa da insistência dos Universais, que irão cobrar ele em um certo momento. E ele perguntou se ele acabaria se casando com alguém, e ela disse que sim, com uma mulher chamada Glória no período do futuro, só que por enquanto ela ainda é bem nova, só que quando ela chegar à maturidade, ela vai acabar se apaixonando por ele, e com insistência dela, ele vai acabar se apaixonando por ela, se deixando ser amado, e vão se casar e ter um filho chamado Ângelo. E ele disse que isso era muito bom, e perguntou se haveria ainda mais heróis formados por aqui, como colossais, e ela disse que sim, que haveria vários, e ela disse que já tinha que ir, para não ser percebida no passado, e ela abriu um portal e já tinha entrado um pouco nele, e ele disse muito obrigado por tudo que você disse, vai ser bastante útil, e ela fez um sinal de joinha para ele, e entrou pelo portal, e nesse momento viram no Globo do Tempo que o Marcos entrou lá para conversar com o Jonas, e o Marcos disse que se lembrava bem desse momento, ele tinha entrado para conversar com o Jonas, e o Jonas não havia falado nada disso para ele, e o Jonas disse que era para não acabar mudando algumas coisas no futuro, porque por mais que tudo que ela disse pudesse ser inevitável de mudar completamente, mas poderia mudar algumas coisinhas, e o Marcos disse que entendia até. E o Jonas disse que ainda tem outro momento em que ela apareceu, mas que tu não pôde perceber por completo, e ele perguntou aonde, e o Jonas perguntou se ele se lembrar da pessoa que ele não conseguiu ver o rosto dela lá no casamento dele, e o Marcos disse que sim, e daí ele mostrou lá a cena do momento em que o Jonas se afastou do casamento do Marcos, e viu que o Jonas chegou lá e foi conversar com a Ashira, e viram o Jonas chegando lá com a Ashira e perguntando se ela estava admirando a festa, e ela disse que sim, e que ela esperava um dia ter algo assim também para ela, e o Jonas disse que era para ela não se preocupar, um dia ainda poderia acontecer. Ela disse com a pessoa com quem ela estava interagindo, assim, para começar a ter um relacionamento, poderia não ser muito dessas coisas, mas aí o Jonas disse que poderia dar um jeito com o tempo, e nesse momento, Jonas acabou parando lá tudo que estava vendo, e ele disse que eles poderiam ver até essa parte, outra ele não poderia mostrar ainda, e perguntaram por quê, e ele disse que eles vão entender daqui a alguns anos, mas que ele não poderia explicar agora. E saíram de lá do Globo do Tempo, e o Marcos perguntou se não era a Ashera desse tempo que estava lá no casamento dele, e o Jonas disse que sim, que o mesmo sentimento que ela está sentindo lá, ele sente que ela está sentindo agora, e o Jonas ficou tranquilo depois de ouvir isso, e Glória perguntou por que ele ficou assim, e ele disse que pensou que ela poderia ter um problema de relacionamento ainda mais pra frente, por bastante tempo, mas já que ela é de agora, quer dizer que isso pode mudar, e que essas coisas podem não acontecer, e a Glória entendeu. E eles foram pra casa deles, colocar o Ângelo pra dormir, porque ele tinha aula no dia seguinte.